Determinantes sociais. Parecer com o grupo. A circuncisão masculina é realizada atualmente por uma série de razões. Predomina o desejo de parecer comum à saúde, além da religião e etnia. O desejo de adaptar-se ao comum em certa sociedade é uma motivação importante para a circuncisão em lugares onde a maioria dos meninos são circuncidados. Uma pesquisa realizada em Denver, Estados Unidos, onde a circuncisão ocorre logo após o nascimento, descobriu que os pais, principalmente o pai de meninos recém-nascidos, citaram como razões o fato de que não queriam que seus filhos parecessem diferentes em relação ao comum nesta sociedade. Um dos dados mais importantes na escolha ou não da circuncisão neonatal é se o pai é ou não circuncidado. Entre os pais que escolheram circuncidar os seus filhos, 90% são circuncidados em comparação com 23% dos pais não circuncidados que tomam a mesma decisão. Nas Filipinas, a circuncisão é quase universal e normalmente ocorre entre os 10 e 14 anos. Uma pesquisa com meninos encontrou que 2/3 dos meninos escolheu ser circuncidado simplesmente para evitar ser diferente e 41% afirmou que era parte da tradição. Na República da Coreia, 61% dos entrevistados em um estudo acreditava que seria ridicularizado por seus pares se não fosse circuncidado. Entre o grupo étnico Akan de Gana, que tradicionalmente não elegia homens circuncidados como governantes, a circuncisão tem sido adotada desde o século passado e cada vez tem se tornado mais comum. Tanto que o mais recente inquérito demográfico e de saúde mostra que, na atualidade, 99% dos homens Akan são circuncidados e 83% dos homens Akan relataram que a circuncisão era praticada em sua comunidade. As razões mais apresentadas para a adoção da circuncisão masculina incluem higiene pessoal, prevenção de doenças, preferência feminina e aumento do prazer sexual. O grupo étnico Sukuma, no noroeste da República Unida da Tanzânia, tradicionalmente não realiza a circuncisão. A palavra circuncisão na língua Sukuma é depreciativa. No entanto, agora que os meninos Sukuma se misturam com outros grupos étnicos na escola, a prática se tornou mais aceitável, com uma prevalência estimada de 21%. O desejo de pertencer ao grupo também é um dos principais fatores responsáveis pela alta taxa de adultos que realizam a circuncisão entre os imigrantes que entram em Israel e vêm de países que normalmente não realizam a circuncisão, como por exemplo a antiga União Soviética. Status socioeconômico. Fatores socioeconômicos influenciam na prevalência da circuncisão, especialmente em países com uma adoção mais recente da prática, como países industrializados de língua inglesa. Quando a circuncisão masculina foi praticada no Reino Unido no século XIX e início do século XX, foi mais prevalente entre as classes superiores. Speart, em 1953, publicou que 74% dos pacientes de hospitais privados em Nova York eram circuncidados, em comparação com 57% de pacientes em outros hospitais. Na Austrália, uma pesquisa mostrou que a proporção de homens circuncidados foi significativamente associada com níveis mais elevados de educação e renda. Nos Estados Unidos da América, uma revisão com 4,7 milhões de circuncisões de meninos recém-nascidos em todo o país, entre 1988 e 2000, encontrou uma associação significativa com seguros privados e nível socioeconômico, o que reflete o motivo da baixa prevalência da circuncisão entre os imigrantes recentes, muitos dos quais, além de vir de países que tradicionalmente não realizam a circuncisão, como China e México, são mais propensos a ser de menor nível socioeconômico. A circuncisão é incomum na Tailândia, mas ela tende a ser associada com maior escolaridade e nível socioeconômico. A fim de tornar mais acessível a circuncisão masculina, este procedimento foi adicionado em 2006 aos procedimentos cobertos pelo seguro-saúde. As pesquisas na África subsaariana não mostram associação consistente entre circuncisão e mais elevado nível socioeconômico. Na República Unida da Tanzânia, as taxas mais elevadas de circuncisão são vistas entre os homens,
com níveis mais elevados de educação, de melhor nível socioeconômico e residentes em áreas urbanas. Na Etiópia, onde a prevalência deste procedimento é de 93%, este fenômeno também ocorre, pois os homens são mais propensos a serem circuncidados se eles estiverem em um nível mais elevado de riqueza, tiverem um ensino secundário e morarem em uma área urbana. No Lesoto ocorre o oposto, pois a circuncisão é mais comum entre os homens sem educação, no nível mais baixo de riqueza e vivendo em áreas rurais. Prevalência da circuncisão no mundo atual. Para poder chegar à prevalência aproximada da circuncisão no mundo atual, usamos o mesmo método que a Organização Mundial de Saúde em seu trabalho. Estimamos a prevalência global da circuncisão entre os homens com 15 anos ou mais, assumindo que todos os homens muçulmanos e judeus nesta faixa etária são circuncidados. Posteriormente, utilizando dados publicados a partir de diversos estudos, estimamos que o número de homens não muçulmanos e não judeus circuncidados chega a ser considerável em países que realizam circuncisão laica: Angola, Austrália, Canadá, República Democrática do Congo, Etiópia, Gana, Indonésia, Quênia, Madagascar, Nigéria, Filipinas, República da Coreia, África do Sul, Uganda, Reino Unido, República Unida da Tanzânia e Estados Unidos da América. Assim, estimamos que cerca de 30% dos homens do mundo com 15 anos ou mais são circuncidados. Destes, aproximadamente 2/3 são muçulmanos, que vivem principalmente na Ásia, Oriente Médio e Norte da África. 0,8% são judeus e 13% são homens não muçulmanos e não judeus que vivem nos Estados Unidos da América. Este método provavelmente subestima a verdadeira prevalência de circuncisão masculina. Como excluímos a possibilidade da circuncisão entre os homens não muçulmanos e não judeus em países populosos como Brasil, China, Índia e Japão, onde uma pequena proporção de homens também são circuncidados por razões médicas, cultural ou social, se assumirmos que 5% dos homens com 15 anos ou mais que não estão incluídas nos países ou religiões acima são circuncidados, então a nossa estimativa sobe para 33%. Portanto, podemos concluir que a prevalência estimada da circuncisão no mundo é de 33%, ou seja, 1/3 dos homens do mundo são circuncidados. Uma limitação importante é que as estimativas contam com o autorrelato de circuncisão, o que pode ser confiável, mas nem sempre. Um estudo queniano concluiu que perguntar aos homens "você é circuncidado?" leva a uma resposta enganosa, não só por causa da falta de fiabilidade do autorrelato, mas também porque diferentes estilos de circuncisão nesta população resultam em quantidades variáveis de prepúcio residual. O impacto do erro de classificação da autopercepção da circuncisão não é claro, pois um estudo realizado no noroeste da República Unida da Tanzânia revelou que a prevalência autorrelatada da circuncisão foi maior do que a taxa real após o exame genital, 34% versus 28%. Enquanto que em um estudo com adolescentes no Texas, Estados Unidos da América, a prevalência autorreferida foi menor que a encontrada pelo exame clínico, 36% versus 49%. Além disso, neste último estudo, uma proporção significativa dos inquiridos, 27%, afirmavam que não sabiam se tinham feito circuncisão ou não. Então, prevalência da circuncisão no mundo, né? Aí está. Circuncisão e saúde. O que é circuncisão? Para entendermos este conceito, precisamos entender primeiro o que é o prepúcio. O prepúcio é a continuação da pele do corpo do pênis que cobre a glande e o meato uretral. O prepúcio é atado à glande por um tecido peniano altamente vascularizado, o frênulo. O frênulo forma a interface entre o prepúcio interno e externo. A circuncisão remove uma parte ou todo o prepúcio. A palavra circuncisão vem do latim circuncidere, que significa cortar ao redor. A circuncisão em grego é peritomos, que significa corte ao redor. O nome médico deste procedimento deriva da raiz grega, sendo chamado de peritomia,
ou postectomia. A circuncisão é um procedimento bastante debatido. O prepúcio é algo que nasce com o homem e possui diversas funções, como, por exemplo, manter a glande úmida, proteger o desenvolvimento do pênis no útero e aumentar o prazer sexual masculino, já que é uma área cheia de receptores sensitivos. Então surge a pergunta: por que tirar o prepúcio? Além de todas as causas não médicas já discutidas, existem algumas situações em que a retirada do prepúcio é medicamente aconselhável ou até imperativa. A causa médica mais frequente para a retirada do prepúcio é a fimose, que acontece quando não existe possibilidade de exposição da glande devido à não retração do prepúcio. No Reino Unido, de 1997 a 2003, 90% das postectomias medicamente indicadas foram realizadas por causa de fimose. Outras causas menos comuns de postectomia são parafimose não tratável, balanopostite e balanite xerótica obliterante, uma esclerose crônica e um processo atrófico da glande do pênis e do prepúcio, um fator de risco para o câncer de pênis e a única indicação absoluta de circuncisão. Neoplasia de prepúcio, pele excessiva e defeitos no frêmulo são raras indicações médicas de circuncisão em adultos. Circuncisão e doenças infecciosas. Diversos estudos comprovam que homens circuncidados têm um risco muito menor que infecções no trato gênito-urinário do que homens incircuncisos. Existem alguns mecanismos biológicos que podem explicar este fenômeno. O prepúcio é dividido em prepúcio externo e prepúcio interno. Este último fica em contato íntimo com a glande, fluidos uretrais e esmegma, sendo, portanto, uma parte do pênis que se apresenta constantemente quente e úmida, sendo, portanto, um local perfeito para entrada e replicação de agentes patológicos, especialmente quando existe uma pobre higiene peniana. Estudos mostram que crianças não circuncidadas apresentam um reservatório de organismos uropatogênicos, por exemplo, Escherichia coli, no meato uretral e a área periuretral. E estas bactérias urpatogênicas aderem especialmente bem na mucosa interna do prepúcio, pois diferente do prepúcio externo é uma área úmida e não queratinizada. Estas bactérias que ficam aderidas podem acender a bexiga ou rins, causando infecção do trato urinário ou pielonefrite. Como a mucosa interna do prepúcio é uma mucosa muito pouco queratinizada, diferente do corpo peniano e prepúcio externo, esta área, durante a relação sexual pela retração do prepúcio, pode estar muito mais suscetível a pequenos traumas, particularmente no frênulo, que poderiam facilitar a entrada de patógenos, por expor a mucosa do prepúcio interno às secreções e fluidos vaginais e cervicais. Tobian, que é o local onde geralmente há a maior concentração de agentes patogênicos em mulheres infectadas. Tobian. Circuncisão e doenças infecciosas não HIV. Para melhor compreensão do tema, vamos dividir as infecções sexualmente transmissíveis em ulcerativas, não ulcerativas e vírus. DSTs não ulcerativas, gonorreia e clamídia. Os benefícios da circuncisão parecem ser mínimos para DST não ulcerativas. Em um estudo multicêntrico americano envolvendo mais de 2.000 homens atendidos em clínicas de DST, que é doenças sexualmente transmissíveis, houve evidência para um aumento da infecção por gonorreia em homens não circuncidados, mas não houve diferença com respeito à infecção por clamídia. Uma meta-análise de 30 estudos observacionais não mostrou nenhuma associação entre status em relação à circuncisão e uretrite gonocócica ou por clamídia. Interessantemente, quando populações de alto risco foram examinadas, a circuncisão foi associada com diminuição significativa do risco para as mesmas DSTs.
DSTs ulcerativas, cancro mole e sífilis. A literatura até agora parece apoiar a circuncisão, mesmo em adultos, como um método eficaz de reduzir a infecção por DSTs ulcerativas. Entenda-se como cancro mole e sífilis. A eficácia da circuncisão para a prevenção de qualquer DST deve ser avaliada tendo em conta fatores como a prevalência da doença em questão, o comportamento sexual do indivíduo, as taxas de uso de preservativos e o grupo sociodemográfico em questão, sabendo que em países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, os métodos para a realização de sexo seguro de forma eficiente nem sempre está acessível a toda a população e normalmente a prevalência de DSTs é alta. Podemos afirmar que parece que há suporte na literatura para propor a circuncisão como uma forma de prevenir DSTs ulcerativas em países em desenvolvimento. A taxa de úlcera genital autorreferida diminui entre homens circuncidados em um ensaio clínico realizado em Rakai, Uganda, sugerindo que a circuncisão masculina pode reduzir a incidência e prevalência de infecção por DSTs ulcerativas. Em um estudo, a circuncisão de adolescentes e adultos na população rural de Uganda não afetou a incidência de sífilis. Mas estudos observacionais mostraram que a circuncisão diminuiu a incidência desta infecção. Portanto, concluímos que algum fator confundidor impediu que os pesquisadores chegassem à mesma conclusão que os estudos observacionais. De acordo com uma meta-análise de estudos sobre circuncisão entre homens que foram circuncidados, o odds ratio para infecção por sífilis foi 0,67. IC 95%, 0,54 a 0,83 em relação àqueles que não foram circuncidados. Vírus HSV2 e HPV. De acordo com uma meta-análise de estudos sobre circuncisão entre homens que foram circuncidados, o odds ratio para infecção por herpes simples tipo 2 foi 0,88 em relação àqueles que não foram circuncidados. A eficácia da circuncisão para a prevenção do HSV2 e HPV, vírus humano do papiloma, foi de 25% e 35% respectivamente. Ajustes resultaram num aumento modesto na eficácia de 28% para HSV2, mas não alterou a eficácia para HPV. Estas descobertas são compatíveis com a dos estudos observacionais, em que as taxas de redução do HSV2 e de infecções de HPV foram associadas com a circuncisão, e com os resultados de um ensaio clínico que mostrou que a circuncisão diminuiu o risco de infecção por HPV. A circuncisão deve agora ser aceita como uma intervenção eficaz para reduzir as infecções adquiridas por via heterossexual com HSV2, HPV e HIV em adolescentes e homens. Mas deve-se lembrar que a proteção é apenas parcial e é essencial promover a prática do sexo seguro. Os mecanismos biológicos para a redução dos índices de infecção pelo HSV2 e HPV pela circuncisão podem envolver fatores anatômicos celulares. Em um estudo, a circuncisão de adolescentes e adultos em uma população rural de Uganda reduziu significativamente a incidência de infecção por HSV2 e da infecção por HPV durante 24 meses de acompanhamento. Em estudos observacionais, a infecção genital por HSV2 tem sido associada com aumento do risco de infecção por HIV. A mucosa do prepúcio interno é muito pouco queratinizada, o que facilita o acesso do HSV2 e HPV para células epiteliais subjacentes em adolescentes e homens que não fizeram a circuncisão. Depois da circuncisão e queratinização da ferida cirúrgica, é provável que o risco de infecção epitelial seja reduzido. O local sob o prepúcio pode proporcionar um ambiente favorável à sobrevivência do HSV2 e HPV e, consequentemente, infecção pelo epitélio do prepúcio interno. Tanto o HSV2 quanto o HPV replicam-se em células epiteliais da epiderme e da derme. Alguns estudos afirmam que a circuncisão em adultos possui um fraco efeito protetor contra herpes simples tipo 2.
Mas outros estudos, ao contrário, referem que a circuncisão pode promover proteção contra a infecção por HIV, pois reduz o risco de infecção por HSV2 e DSTs ulcerativas. Estudos sobre a circuncisão têm mostrado que o procedimento por diminuir as taxas de infecção por HIV, HSV2 e HPV em homens e de tracomoníase e vaginose bacteriana em suas parceiras. Circuncisão e doenças infecciosas, HIV. Existem muitos mecanismos pelos quais o prepúcio poderia aumentar o risco de adquirir HIV. Em homens que não fazem circuncisão, existe um maior risco de doenças sexualmente transmissíveis, que podem gerar úlceras. Isto aumenta o risco de HIV, porque qualquer interrupção na integridade da mucosa aumenta o risco de adquirir HIV. DSTs ulcerativas e infecção por HSV2 são entendidos como cofatores para a infecção por HIV. O prepúcio pode aumentar o risco de infecção por HIV, porque a mucosa do prepúcio interno contém células-alvo do HIV1 facilmente acessíveis. A densidade destas células-alvo do HIV é similar no prepúcio interno, prepúcio externo e na glande, mas a pouca queratinização do primeiro torna ele muito mais acessível ao HIV. No prepúcio interno, as células de Langerhans estão mais perto da superfície e assim são normalmente as primeiras células a serem infectadas pelo HIV. A evidência mais direta da susceptibilidade do prepúcio ao HIV, que encontrou que a infectividade da mucosa interna do prepúcio era maior do que o tecido cervical, que é um conhecido local primário de aquisição do HIV em mulheres. Em pênis não circuncidados, as células do prepúcio interno entram em contato direto com as secreções vaginais durante a atividade sexual e a localização superficial das células-alvo do HIV aumenta o risco de infecção. Quando a circuncisão é realizada, o corpo peniano é coberto com um epitélio muito mais queratinizado, tornando-se muito menos suscetível. Sabendo que DSTs ulcerativas são fator de risco conhecido para infecção por HIV, uma forma eficiente de evitar o avanço desta epidemia seria a circuncisão. Circuncisão e neoplasias. A etiologia do câncer de pênis não foi completamente elucidada, mas a incidência varia na influência de fatores como prática da circuncisão, higiene pessoal, presença de fimose, presença de HPV e uso do tabaco. A maioria dos estudos observacionais tem sugerido que a circuncisão diminui a infecção peniana por HPV. Assim, os dados referentes aos benefícios da circuncisão adulta para a prevenção de HPV são convincentes. A circuncisão promove a retirada do prepúcio, impedindo o surgimento da fimose, que é um dos mais fortes fatores de risco para desenvolvimento do câncer de pênis. A circuncisão também melhora a limpeza peniana e diminui o risco do homem adquirir doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HPV, que tem seu DNA presente em 15 a 71% dos cânceres de pênis. Portanto, a circuncisão diminui drasticamente o risco de câncer de pênis. Nos Estados Unidos, local onde a circuncisão tem uma prevalência bastante alta, estudos mostram que homens circuncidados têm um risco significativamente menor de câncer invasivo de pênis. Baseando-se em fatores tais como que a incidência do câncer de pênis na população judaica que realiza circuncisão neonatal é próxima de zero. Chegamos à conclusão de que a prática da circuncisão neonatal parece ser um fator protetor da gênese do câncer de pênis, tanto que só existem 12 casos de câncer de pênis em judeus circuncidados no período neonatal em toda a literatura. Em países muçulmanos, onde a circuncisão não é realizada no período neonatal, a incidência é mais que 3 vezes mais alta entre os judeus. Alguns estudos sugerem que é possível que a realização da circuncisão em um período não neonatal seja ineficiente na prevenção do câncer de pênis. Mas outros estudos afirmam que homens que fazem circuncisão na infância e na adolescência têm um risco substancialmente reduzido de desenvolver câncer invasivo de pênis. Esses dois homens aqui afirmam que, embora pareça que a circuncisão não neonatal não proteja contra carcinoma de células escamosas de pênis quando ela é realizada, se surgirem lesões são de mais baixo grau.
Uma possibilidade é que a não presença do prepúcio leve à identificação precoce das lesões e retirada dos fatores de irritação crônica. O perfil epidemiológico dos pacientes que apresentaram câncer de pênis em um estudo realizado no Rio de Janeiro foi branco, casado, fumante, incircunciso, católico e com 60 anos ou mais. Normalmente, o câncer que mais afeta o pênis é o carcinoma de células escamosas, que representa 95% dos casos. O resto se resume a metástase de tumores em outros órgãos ou, menos frequentemente, tumor de outros tipos como sarcoma, melanoma e linfoma. A circuncisão só protege contra o câncer de pênis. Braithwaite notou a baixa incidência de câncer em mulheres judias. Estudos posteriores mostraram que a baixa incidência de câncer cervical em mulheres judias pode ser atribuída à circuncisão neonatal entre os judeus. A literatura mostra que tem sido observado que a prevalência do câncer cervical é baixa, onde a circuncisão é praticada como rotina. Isto tem atribuído a baixa prevalência de HPV à circuncisão. Em Uganda, um estudo randomizado mostrou que a circuncisão reduziu a prevalência de HPV nas mulheres destes homens circuncidados em 28%. A literatura sugere que a circuncisão pode prevenir carcinoma cervical em países que não têm programas bem estabelecidos de screening e vacinação contra HPV. Parece que em países em desenvolvimento, vacinação contra HPV e circuncisão deveriam ser usados como métodos complementares para prevenir